Hoje eu quero conversar com você de um assunto muito importante e talvez esse seja um dos vídeos mais essenciais aqui do canal. Eu vou compartilhar com você a minha jornada de como eu comprei o meu primeiro imóvel sem ter nenhum centavo no bolso. É uma história real, sem clickbait, mas é mais uma conversa que eu quero ter aqui com você e eu vou pedir que você deixe nos comentários se você tiver algum tipo de dúvida, mas eu falo sem medo de errar. Comprar pelo menos um imóvel é a melhor decisão que você vai fazer na sua vida, porque é um investimento de certa forma e além disso, se você mesmo que não queira usar como investimento, você tem a sua própria casa, sai do aluguel e consegue aí uma taxa de juros bem legal mesmo, tá bom? Então, se você tá aí pensando em comprar alguma casa, um imóvel, um apartamento, fica até o final do vídeo que eu vou compartilhar com você o que aconteceu comigo, tá bom? Então, para dar o contexto aqui inicial, em 2019 eu já era casado e eu já tinha meu primeiro filho e eu e minha esposa a gente queria ter o nosso lar, já que nós morávamos no fundo da casa dos meus pais, então não tinha aquela privacidade, né, até mesmo para receber os amigos e tal, entre outras coisas. E aí a gente tinha esse desejo de poder morar naquilo que era nosso. E só que a condição era muito difícil, porque a gente não tinha uma reserva de emergência, não tinha dinheiro. E na época eu tinha até um carro, só que é um carro que estava parcelado, fazia Uber com aquele carro, só que ele praticamente não me dava retorno, porque muito apertado, pagava as contas e tal, sobrava quase nada. Beleza. Aí a gente foi um dia andar no shopping, lá nós encontramos um stand da MRV e eu conversei ali com aquela corretora, né? Na verdade, para você ver, a gente foi na rodoviária para poder comprar uma passagem de ônibus e chegando lá a gente viu esse stand da MRV e aí eu conversei com aquela vendedora e ela foi me mostrar o portfólio atual que eles tinham naquela época, só que nenhum dos imóveis me interessou porque a região que ela me ofereceu não era a região que eu queria morar, era uma região bem afastada da onde eu estava acostumado, eu queria algo mais próximo. Mas eu peguei o contato dela e fui embora. Falei, se tiver alguma atualização, se tiver um endereço novo, você me avisa. Ela, beleza. E tinha um lugar onde eu passava quando eu voltava do trabalho, que tinha um lote bem grande, mas esse lote estava vazio e não tinha nada ali. E aí, de repente, começou a ter um movimento e subiu as placas falando que ali ia ser construído alguns apartamentos. Aquilo me interessou e aí, imediatamente, isso foi 6 meses depois que eu tinha ido no shopping. E aí eu mandei mensagem para aquela corretora, ela falou, realmente vai lançar, assim que eu tiver os preços aqui, eu te passo. Mas detalhe, eu não tinha nem um centavo no bolso para poder dar uma entrada ou até mesmo pagar a documentação. Mas beleza, eu queria ter o meu imóvel próprio. E aí, quando foi lançado, ela me ligou e a gente conversou. Eu falei, tá bom, eu vou ver o decorado, porque aí a gente já tem a noção de como que vai ser. Isso, eu não sei se você já entrou dentro de um apartamento da MRV, mas os imóveis eles são bem pequenos, mas bem pequenos mesmo. Mas eles são práticos, porque eles geralmente têm uma boa localização, então acaba que compensa aí essa pequenez do apartamento. Beleza. Aí acabou dando certo, ela me chamou para ir lá para ver como é que ficaria a questão da entrada, né? E eu falei que não tinha como dar entrada naquele momento. Ela falou, não, a MRV tem um plano aqui para você parcelar a sua entrada. E aí ficou muito bom mesmo, e por isso que eu comprei, porque eu vi que eu conseguiria pagar. Para você ter ideia, a entrada ela ficou parcelada em várias parcelas de R$500 ali no começo e 4 balões de R$2.500, ou seja, eu tinha que pagar todo mês R$500, mais no final do ano R$2.500, que eram 4 parcelas aí de R$2.500. Só que nesse contrato tinha um detalhe importante, que era o reajuste das parcelas e ele acontecia de forma mensal, que era o reajuste pelo INCC. E aí, em 2019, o INCC estava bem tranquilo, mas quando foi 2020, ele deu uma subida muito grande e o que acabou comprometendo, já que as parcelas da entrada eram para ser decrescentes. Só que isso não acabou acontecendo justamente porque ele sempre reajustava pelo INCC e ali acabou impedindo que isso acontecesse. Mas, para você ter ideia, a parcela do balão, que era R$2.500 inicialmente, quando eu fui pagar a última, eu paguei ali mais de R$3.000 em fruto dessa correção do INCC. Mas eu não reclamo porque realmente estava no contrato, eu só não imaginava que o INCC ia subir tanto naquele período, né? Beleza, e aí depois disso eu tive que ir atrás da Caixa Econômica Federal, porque aí eles que iam fazer o financiamento do imóvel em si. A MRV estava financiando só a entrada e eu precisava financiar o restante com a Caixa Econômica Federal. Eu fui atrás dos documentos, na época eu declarei imposto de renda e apesar de trabalhar de Uber, eu tinha os extratos bancários, tinha
sou minha fonte de renda com a da minha esposa, e aí no fim deu certo. A gente conseguiu comprovar uma renda de R$ 4.000 ali, o que foi suficiente para poder a Caixa aprovar. Detalhe que quando a Caixa aprovou, e quando você compra um apartamento na planta dessa forma, você não paga a parcela de imediato, você paga o seguro de obra. É um valor que a Caixa vai repassar para a construtora para ela conseguir construir o imóvel ali até a entrega final. E assim foi feito. Então aquele valor do seguro de obra era por volta de R$ 60 inicialmente, aí aumentando mês a mês, e junto eu tinha que pagar também o financiamento da entrada que a MRV tinha feito para mim. Então tinha duas coisas que eu tinha que pagar: seguro de obra e a parcela da MRV, além do balão também da MRV que eu tinha que pagar todo mês de janeiro. Beleza, quando foi em 2020 tivemos a pandemia, e aí as coisas deram uma pausa, porque não podia ninguém trabalhar nem sair de casa, então a MRV suspendeu lá as obras do apartamento, porque não podia infringir a lei. Então ficou mais ou menos 6 meses parado ali. E aí eu sempre ia lá para ver se tinha voltado ou não, porque eu estava bem ansioso mesmo, querendo mudar, né? Certo é que voltou as obras, e aí tinha um aplicativo também da MRV que eu podia acompanhar, eles tiravam as fotos de como que estava o progresso, e era bem legal essa parte, porque tinha essa opção ali. Beleza. Detalhe importante é que quando você financia um apartamento pela Caixa Econômica, você tem que pagar o valor da prestação e o valor do seguro. Esse valor do seguro é para caso a pessoa que está financiando morra, o seguro cubra e pague o apartamento, né? Então, às vezes você pode pagar um apartamento por muito tempo e não ter ali esse tipo de situação, mas se alguém vier a morrer, aí quem vai ficar pode receber o imóvel aí quitado praticamente. E aí quando veio a pandemia, a Caixa ela deu um prazo de 6 meses para você poder suspender os pagamentos que tinha com ela, e foi o que eu fiz, porque na época acabou que não dava para fazer muita coisa também, e eu fui e falei, não, vou ficar esperar um pouco, dar uma trégua aqui, e depois eu volto a pagar. Só que ela suspendeu os pagamentos e jogou esse valor para o saldo devedor. Então, ela não deu esse dinheiro, ela só remanejou e postergou o pagamento. E aí, quando foi por volta de 2021, a MRV finalmente finalizou a construção do prédio, tive a vistoria técnica, né? E aí é uma coisa que eu deixo para você: sempre tenha muita atenção na vistoria técnica, porque depois, se precisar de algum reparo, fica mais difícil. Então, na vistoria, antes de assinar qualquer coisa, se você tiver um engenheiro de sua confiança, leve, porque aí você já vê o que precisa ser corrigido e você já passa para eles corrigir lá na hora. Beleza. Fizemos a vistoria. Quando foi em 2022, nós já estávamos ali no apartamento, e detalhe que eu não mencionei aqui ainda, mas a localização ela é maravilhosa. E aí aqui fica a minha recomendação para você: sempre que for comprar um apartamento, um imóvel, o que seja, procure sempre um lugar onde a localização te favorece, principalmente se você não tem carro, que era o meu caso, apesar de ter carro na época, mas eu acabei vendendo o carro que eu tinha para poder pagar alguns custos que tinha ali no imóvel, então não ia ter o carro para ficar me deslocando. Então, localização é essencial. E aí onde eu comprei o apartamento, tem um supermercado em frente, tem farmácias próximas, tem uma pracinha que dá para fazer uma corrida, levar as crianças para brincar, ponto de ônibus, tem terminal perto e 10 minutos do aeroporto. Então, um local muito, muito bom, muito fácil de se locomover, de achar, de encontrar. Então, foi sensacional. E aí, para trazer algumas informações interessantes, então, como eu falei, o imóvel na época que eu comprei, ele estava saindo por R$ 161.000, e eu precisei financiar por volta ali de R$ 32.000, que foi nessa condição que eu falei. A MRV parcelou esse valor para mim, e o que foi que ajudou a conseguir. E o restante foi feito pela Caixa Econômica Federal. Detalhe que minha taxa de juros efetiva eu consegui de 7,23% ao ano, que é uma taxa muito, muito boa, e não vale nem a pena nesse momento, por enquanto, eu fazer amortizações, porque mais vale eu ter o dinheiro e deixar na Selic do que poder fazer as amortizações. E também um detalhe importante é que, devido à localização desse imóvel ser muito boa, e é um apartamento que tem elevador, então, por exemplo, se eu quisesse alugar, eu também conseguiria, porque a demanda na região ela é muito grande por esse tipo de
imóvel. Agora, claro que não tem só o bônus, tem o ônus também, né? Como eu falei, os apartamentos da MRV são muito pequenos, pelo menos nesse modelo que eu comprei. Para você ter ideia, são 40 metros quadrados, mas era o que eu consegui ali. Para você ter noção, hoje, se eu for vender, e para vender rápido, eu consigo ali 300 mil reais com tranquilidade. Então, foi algo que, valorizou, mas foi aquela valorização gigantesca? Não foi. Mas se eu não tivesse feito isso, hoje eu estaria pagando aluguel e não teria um patrimônio. E aí, recentemente, o que eu fiz? Minha segunda filha nasceu e aí o apartamento ficou pequeno para nossa família. Então, o que eu tive que fazer? Tive que mudar para outro lugar. E eu mudei para um lugar mais perto do que eu estava antes, né? O que eu fiz? Eu aluguei o apartamento que eu comprei. E aí, para você ter noção, eu consegui alugar uma casa mais barata do que a parcela que eu pagava lá no apartamento e consegui alugar o apartamento por um valor bem acima do que eu pago de condomínio e da prestação do imóvel. E outro detalhe importante que eu não posso deixar de mencionar, se você está pensando em comprar um imóvel, é que na época que eu comprei, a MRV ela me deu um desconto aí. Desconto não, ela me deu a isenção do ITBI e de alguns registros. Para não dizer que eu não paguei nada, eu paguei lá o sinal, que eu já tinha falado antes. Então, na época, eu paguei um sinal de R$ 1.100. Os R$ 100 eu lembro até hoje, que foi meu tio, um dia que chegou lá em casa. Ele não sabia que eu estava comprando o apartamento, mas ele me deu R$ 100 e falou: isso aqui é um presente para você. E eram os R$ 100 que eu precisava para pagar o sinal. E aí eu fui lá e paguei, depois paguei as duas outras prestações lá do sinal, né, de R$ 500 cada. E para não dizer que não vale a pena amortizar, se você tiver dinheiro no seu FGTS, se você não tem dinheiro na entrada, mas tem no FGTS, vale a pena usar o FGTS, porque o FGTS ele rende menos do que a poupança, então isso por si só já é um motivo para você usar. E se eu quiser amortizar hoje esse imóvel, eu posso usar também o FGTS, porque de 2 em 2 anos você pode usar para até mesmo pagar ele mais depressa ali. Não é o meu caso, não estou com pressa de pagar ele agora. Na verdade, se eu tivesse como, eu ia fazer a compra de outro imóvel e deixar esse alugado lá até eu ter problemas o suficiente para não querer alugar. Mas por enquanto ele está alugado. Eu moro numa casa maior do que o apartamento, pago mais barato inclusive, mas foi um investimento que eu sem ter dinheiro acabei fazendo e que me trouxe uma tranquilidade maior, apesar de algumas preocupações, mas me trouxe a tranquilidade de saber que se em algum momento eu quiser vender, eu posso vender pelo menos o ágio e trocar num outro imóvel que eu acho que seja interessante. Então, essa foi a forma como eu consegui comprar um apartamento, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem ter reserva. E eu indico para você, se você tiver oportunidade, esforça, aperta onde precisar apertar, mas compre um apartamento, pelo menos um imóvel é indispensável ter no Brasil. Por mais difícil que seja, por mais que às vezes você precise de pegar emprestado de alguém, mas faz o esforço e compre, porque na pior das hipóteses, na velhice você vai ter ali um imóvel para poder morar, para não poder ficar incomodando os outros, e isso já é uma grande vantagem, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos seus comentários. Se o vídeo trouxe mais dúvidas do que respostas, deixa no comentário também que eu vou ler todas e vou responder. Se for muitas, eu faço outro vídeo, mas se for poucas, eu respondo nos comentários mesmo, tá bom? Vou deixar aqui outros vídeos para você ver do canal também. Se você achar interessante, compartilha com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.